Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma live. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim que vocês estão me ouvindo. Deixa eu dar uma mexida aqui na imagem. Legal. Beleza, pessoal. A gente está numa semana que eu acho muito interessante, que eu acho muito legal, principalmente para vocês, que vão poder entender um pouquinho melhor sobre autodiagnóstico. O objetivo dessa semana é auxiliar vocês a se conhecerem. Não é para vocês saírem se cuidando sozinhos. Agora eu manjo a Ayurveda, sei meu dosha, meu subdosha, as características do meu corpo, eu não preciso mais de terapeuta. Então, o meu objetivo não é fazer com que vocês tenham uma precisão na compreensão, mas que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo com cada um de vocês, tá? Então, a gente vai entender um pouquinho de como os doshas funcionam, e aí a gente vai falar de como são as formas de a natureza do nascimento, como é o seu corpo de nascimento. E aí, de acordo com o que acontece com esse corpo de nascimento, você soma a isso o tempo de vida. Corpo de nascimento mais tempo de vida e as experiências que você tem durante esse tempo de vida formam quem você é hoje. Então a gente vai estudar o dosha de nascimento, as características dos doshas, e durante a semana a gente vai estudando como identificar o que aconteceu com a gente durante a vida. Tá bem? Então vamos lá. Primeiro, falando sobre os doshas. A gente fala que o indivíduo tem um dosha. Dosha é uma palavra em sânscrito que significa aquilo que se desequilibra. Então a natureza do dosha é desequilíbrio, tá? Dosha significa aquilo que adoece. Então eu digo assim, o meu dosha é vata, meu dosha é pitta. Eu estou dizendo assim, eu tenho tendências a adoecimento no campo de vata, tendências a adoecimento no campo de pitta. Vamos entender brevemente os doshas. Eu já falei muito disso. Tenho muitos vídeos no YouTube sobre como identificar, como entender os doshas, né? Então, para a gente entender rapidinho. Dosha de vata, dosha de pitta e dosha de kapha. Significa assim, características biológicas de vata, características biológicas e características biológicas. Quando eu falo no vata, eu quero dizer leve, frio, seco, rápido, móvel, difuso. Posso comparar vata ao ar. O ar é leve, ele é frio, ele é móvel, ele é áspero. Se o ar bate na minha pele fica áspera. Então esse é o resultado do ar. O ar ele é como se fosse um tecido muito leve, e esse tecido leve ele é áspero na pele, ele é áspero no corpo. Então essas são as características de vata. As características de pitta, as características biológicas de pitta é quente, intenso, direcionado. Vata é difuso, o vento é difuso. O pitta é direcionado. Ele é transformador, ele é metabólico, ele é brilhoso, ele é iluminador. O pitta é comparado ao fogo. Então o fogo ele queima para um lado só. Ele tem direcionamento por causa disso. Ele promove calor, ele promove brilho, ele promove luz, ele promove transformação, ele promove metabolismo. Então essas são as características biológicas de pitta. As características biológicas de kapha. Kapha é como um peso, uma lama, uma coisa densa. Os meus tecidos são kapha. A minha inteligência discernitiva é pitta. E o movimento de ideias na minha cabeça é vata. Kapha é definido por pesado, denso, estável, nutritivo, doce, untuoso. Então, enquanto que vata é um vento, pitta é um fogo, kapha é tipo uma lenha. E aí a gente tem esse sistema de fogueira. Então, quando eu falo que as pessoas são mais vata, eu quero dizer que elas têm características biológicas mais parecidas com o vento. Elas são leves, são frias, são secas, são instáveis, elas começam uma atividade e não terminam. Quando eu falo que a pessoa é pitta, eu quero dizer que ela tem características biológicas do dosha de intensidade, de calor, de direcionamento. Eu quero dizer que essa pessoa é estressada, que ela tem tendências à inflamação, à infecção. São as tendências de pitta. Quando eu digo que a pessoa é agravada em kapha, eu quero dizer que ela tem mais lenha do que ela deveria ter.
que ela está mais pesada do que ela deveria ter, que ela está muito estável, que ela não está fazendo muitas coisas. Então a gente tem aqui nesse campo o sistema de Vata, Pitta e Kapha. Quando eu falo em Prakriti, Prakriti significa quem você era no momento de nascimento. O Prakriti, ele está ligado com 4 aspectos, tá? DNA do seu pai, DNA da sua mãe, o momento de nascimento, astrologia, como os astros influenciam na sua matéria, e seu espírito, as suas experiências de vidas passadas que te levam a uma impressão de quem você é. Você soma essas 4 coisas e isso forma o seu corpo de nascimento. DNA do seu pai, DNA da sua mãe, momento de nascimento influenciando na sua matéria, na sua mente, em como você se comporta, e as suas experiências de vidas passadas te dando uma impressão de quem você é. Então, esse conjunto de coisas que você tem aqui, esses 4 aspectos, formam o seu corpo de nascimento. Esse corpo de nascimento, esse Prakriti, tá? Esse corpo de nascimento, ele sai da sua mãe. A partir do momento que ele sai da sua mãe, ele começa a ter influência do meio. E essa influência do meio significa que às vezes vai ter barulho demais e você vai ficar inquieto, vai chorar. Às vezes você vai pegar calor demais e você vai ficar muito ácido. Às vezes sua mãe vai te dar leite demais porque você está chorando muito, ela achou que você quer leite, mas na verdade só quer chorar mesmo, que seu intestino está doendo. Então você produziu muito Kapha porque tomou muito leite. Então esse corpo de nascimento vai sendo influenciado pelas coisas que vão acontecendo com ele. De acordo com o que vai acontecendo, a gente vai mudando. Vamos falar por enquanto do corpo de nascimento. As fases da vida, é natural que a gente na fase de criança seja mais Kapha. Então, do 0 aos 12, a gente é mais pesadinho um pouco, com a pele mais mucosa, a gente tem mais remela, mais meleca, aquela remela de umbigo, as fezes tendem a ser mais pastosas, a gente tende a ter um suor mais grudento, um plasma mais doce. Então, essas características são tendenciosas no início da vida, as características de Kapha. Agora, quando você percebe que as crianças são muito agitadas, ou elas são muito precisas e muito... Então, uma criança muito agitada, ela é muito puxada para o dosha de Vata. Tá? Claro que se você entope sua criança de açúcar, ela também vai ser Vata. Mas a gente está tentando falar do dosha de nascimento. Então, quando a gente pega uma criança muito agitada, é muito Vata. A gente pega uma criança que ela gosta de competição, ela gosta de ganhar do amiguinho, ela gosta de bater, de brigar, ela gosta de fazer força, de ir numa direção só. Isso é uma criança Pitta. E quando a gente pega uma criança que ela gosta de ficar mais em casa, que ela gosta de dar um abraço na mãe dela, que ela gosta de colo, que ela gosta de carinho, que ela gosta de família, que ela gosta dos primos, é uma criança mais Kapha. Então a gente vai identificar o Prakriti, a gente vai identificar o dosha de nascimento, muito mais pela forma de se comportar do que de observar a fisiologia da pessoa. Porque é difícil de você identificar a diferença fisiológica nas crianças. Elas são muito parecidas quando jovens. Agora, características físicas de natureza, de nascimento, contam muito. Olhos escuros e opacos, mas sem muita vida, são olhos Vata. Um olho que te olha firme assim é um olho Pitta. E um olho mais adocicado e com um olhar carinhoso é um olho mais Kapha. Orelhas muito grandes são orelhas Vata. Orelhas médias são orelhas Pitta. E orelhas pequenas são orelhas Kapha. Eu tô sem óculos, pessoal, não tô conseguindo ler direito o que vocês estão dizendo, tá? Mãos normais, bem abertas, vermelhas, são Pitta. Se elas fossem longas, são Vata. E se elas forem pequenas, e geralmente essa parte aqui é mais gordinha, são mãos Kapha. Tá? Se você quer identificar o seu Prakriti, tem um macete bem legal. Ó. Geralmente isso dá certo. Pega o seu pulso e vê se você consegue abraçar o pulso. Ó. Eu consigo e ainda sobra um pouquinho do meu dedo. Ó. Ele não fica assim, eu ainda consigo abraçar um pouco mais. Então, Prakriti mais Vata. Se eu conseguir abraçar muito o dedo, é Vata mesmo. Mas eu sou Vata Pitta. Tá? Se você consegue abraçar o pulso aqui, é mais Pitta. E se você não consegue abraçar e não consegue fechar ele aqui, geralmente é Kapha, para você identificar o seu dosha de nascimento. Tá? Essa técnica funciona muito bem. A sua língua conta muito. Então você expõe a língua. Se a língua não é pontuda, se a língua é pontuda, é Pitta.
Se a língua é redonda e gorda, é Kapha, tá? E se a língua ela é mais quadrada como a minha, ó, tem um quadrado na ponta, é uma língua mais Pitta. Isso é ótimo para identificar Prakriti. Tamanho de braço. Seu braço é longo, é um braço mais Vata. Seu braço é médio com muito músculo, é um braço mais Pitta. Seu braço é curto, que te dá dificuldade de botar a mão nas costas, por exemplo, é um braço mais Kapha. Essas são as características fáceis para você identificar seu Prakriti, tá? Formas arredondadas no rosto, Kapha. Formas arredondadas no corpo, ombro redondo, peito exposto, aberto, Kapha. Grandeza de indivíduo, Kapha. Ossos grandes, Kapha. Rosto com narigão, mas o rosto é simétrico, a pele é vermelha, Pitta. Narigão, mas é assimétrico, e o olho é meio assim, é Vata, tá? E isso vai te ajudar a entender como são as pessoas. Percebam que as pessoas mais simétricas, geralmente elas são tipo presidente de empresa. Você vê aquelas mulheres super bem vestidas, super simétricas, os caras todos de terno, assim. Por quê? Porque o indivíduo Pitta, ele busca crescer gradativamente na vida dele, tá? Então você vê essa clareza da simetria nessas pessoas que têm sucesso financeiro na vida. Percebam que os artistas que são do campo etéreo de Vata, eles são mais assimétricos. Então eles têm, não necessariamente na beleza, a pessoa não é bonita, não é isso, mas a pessoa às vezes ela não tem tanta simetria no rosto, ela não tem tanta simetria no andar, ela usa umas cores mais diferentes, ela usa umas cores mais leves, lindas, soltas, diferente do cara que agrava em Pitta. Porque o cara que agrava em Pitta, ele está ali simétrico. O cara que está no Vata, que tem a natureza do Vata, ele está sem padrão. Então ele está vivendo uma vida mais solta. Aquela pessoa mais estável, que tem uma vontade de construir um patrimônio, construir uma família gradativamente, que está bem trabalhando regularmente de segunda a sexta em horário comercial e tendo uma férias por mês, por ano, e ela não está ficando louca com isso, ela tem uma natureza mais Kapha. O Vata, ele acredita que a vida não tem padrões, então ele pode ciclar com o vento. O Pitta, ele acredita que a vida é feita para ser vivida com rigidez, com firmeza, com determinação. Tem que vencer, tem que batalhar para conseguir o que tem. Então o Pitta, ele é lutador, ele quer lutar por tudo. E o Kapha, ele acredita que a vida é doce, que a vida é suave, que a vida é sutil e que ele vai conseguir extrair da vida o melhor sem se esforçar tanto, tendo simplesmente vigor, mantendo a perseverança, mantendo a insistência, mas não é força. Força é diferente de criatividade, de ir com a maré, que é diferente de estabilidade. Força é do Pitta, ir com a maré é uma coisa mais do Vata, e ir com vigor e continuidade é uma coisa mais do Kapha. Essas características são inerentes ao seu nascimento. E o que acontece é que depois que você nasce, você começa a ter essas experiências de vida. E aí você talvez vá moldando o seu dosha. Existem pessoas que nascem nos 3 doshas. O cara nasce com os doshas equilibrados. Mas ele nasce num país que não tem muito Kapha, como o Brasil. A gente não faz muita coisa Kapha aqui. Kapha é ficar em casa, Kapha é ficar comendo demais e ficar em casa tempo demais, é passar o inverno escondido dentro de casa. A gente não tem invernos rigorosos aqui no Brasil que mantém as pessoas dentro de casa o dia todo. Então a gente não tem uma natureza de Kapha muito grande no país. Logo, quando você tiver tratando quando você estiver tendo a sua vida, você vai perceber que não necessariamente o seu dosha de Kapha vai ficar muito alto. Porque você não está fazendo muita coisa que agrava a Kapha. Uma outra característica legal da gente perceber como é o seu dosha são os dentes. Se você tem dentes grandes, é uma característica de quem é Kapha. Tá? Eu tenho dentes grandes e grossos, e eu não sou Kapha, mas eu tenho Kapha no meu dosha de nascimento. Mas como eu não fiz muitas coisas Kapha na vida, eu logo fui para o computador, do computador eu fui para a bolsa de valores, aí eu virava à noite estudando, aí eu trabalhava com internet o tempo todo, então eu não tive coisas que mantivessem o meu Kapha alto. E aí o meu Kapha não apareceu na vida. Eu continuei com a característica dos dentes, mas eu fiquei magro, não fiquei forte, não fiquei gordo, né? Então, cada dosha tem a sua característica,
nós nascemos geralmente com uma dupla de dosha. A gente geralmente é vata pitta, é pitta kapha, e durante a nossa vida a gente vai tendo experiências que nos aproximam mais de um dosha. Então, como eu trabalhei muito na internet, eu fiquei muito ansioso. E aí eu fiquei muito seco, porque eu pulava a refeição, meu intestino era seco. Quando eu conheci a Ayurveda e comecei a utilizar alimentos que lubrificavam o meu corpo e esquentavam o meu corpo, porque eu percebi que o meu corpo era seco, as fezes secas, e percebi que o meu corpo era frio. Foi muito simples identificar que meu corpo era seco e frio. Então eu precisei aumentar a quantidade de ingredientes untuosos e quentes. Eu aumentei a ingestão de ghee e sopas quentes. E comecei a ter o resultado que meu corpo precisava. Então o que a gente vai continuar aprendendo durante essa semana é como identificar o seu Vikriti. Hoje a gente falou de Prakriti, o seu dosha de nascimento. Agora, o que acontece com esse indivíduo é que o tempo vai passando. O tempo vai passando e ele vai adoecendo numa série de coisas. A todos os seres vivos é garantida a morte. Então, o que acontece entre a vida e a morte é o seu processo de vida. No processo de vida, a gente vai adoecendo os doshas. Qual é o dosha que você adoece? Como tratar esse dosha? A gente vai ver isso nas próximas lives. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de vocês. Chamem os amigos para acompanhar, que o conjunto de lives dessa semana é importante para todo mundo, principalmente para quem não conhece a Ayurveda. Tá bom? Ainda mais com a aula de hoje. Namastê, pessoal. Boa tarde a todos. Bom proveito do conteúdo.